E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos à aula 2 da Olitef. Na aula passada, a gente montou uma base. A gente olhou para a história do dinheiro, juros, Selic e inflação. E hoje a gente vai usar tudo isso e entender o nosso tema 2, a renda fixa. Eu dei uma olhada na prova do ano passado e sozinho esse tema vale 8 das 20 questões. Então, se você somar a aula 1 com a aula 2 dos temas que caíram, já são 18 questões da prova. É quase a prova inteira dentro dessas duas aulas. E vamos começar essa aula com uma pergunta. Se você tivesse R$ 100 sobrando, onde que você guardaria? Você guardaria no colchão, no cofrinho, num porquinho, enfim, onde que você colocaria esse dinheiro? Hoje a gente vai descobrir lugares muito melhores para a gente conseguir guardar nosso dinheiro. Vem comigo! Vamos direto para o conceito mais importante dessa aula. Se você tiver que levar uma coisa hoje daqui, que seja essa frase. Investir em renda fixa é emprestar dinheiro e receber juros por isso. Peraí, professor, mas eu emprestando dinheiro? Sim. Na aula passada a gente viu que o banco ele pega o dinheiro guardado e empresta para as outras pessoas cobrando juros, certo? Na renda fixa, quem empresta o dinheiro é você. Exatamente, você vira o banco. Mas para quem que eu empresto? A gente tem, na renda fixa, 3 possibilidades. Primeiro, para o Estado brasileiro, através do Tesouro Nacional. Isso são o que a gente chama de títulos públicos do Tesouro Direto. Para bancos e cooperativas de crédito, através de títulos, como por exemplo o CDB, e para outras empresas de outros setores, que são as debêntures. E por que tudo isso se chama renda fixa? Não é porque o valor final ele é sempre igual, é porque existe uma regra de remuneração que é fixada, ela é combinada. Então, antes de eu pegar o dinheiro emprestado, eu já sei o quanto que eu vou devolver. Se você já sabe desde o primeiro dia, é muito mais fácil entender a regra do jogo. É tipo combinar as regras antes mesmo da partida começar. E olha a notícia boa, a renda fixa no Brasil, ela usa o quê? Juros compostos. Lembra daquela aula que a gente teve sobre bola de neve? Exatamente, ela joga ao seu favor. A regra de remuneração pode ser de 3 tipos, e eu vou explicar com exemplos da sua vida. Pré-fixado, você sabe exatamente quanto vai receber, em reais, no dia do vencimento. Por exemplo, 10% ao ano. Aconteça o que acontecer com a economia, você recebe seus 10%. E é como se você combinasse com seu pai. Se eu tirar uma nota 10, eu ganho R$ 20. Zero surpresa, o jogo já está combinado. Quando a gente olha para a pós-fixada, o rendimento acompanha uma referência, que muda ao longo do tempo, então você só sabe o valor exato lá no final. O caderno da Olitef dá um exemplo genial para essa daqui. Imagina que você emprestou R$ 10 para um amigo seu e combinou que ele vai pagar juros iguais a 90% da sua média final de matemática. Se você já sabe que a regra é 90%, mas ainda não tem o resultado da sua prova, você precisa esperar a sua prova. Se a média for 10, os juros são 9%. Se for 6, são 5,4%. No mercado financeiro, as referências são taxas como CDI, Selic ou os índices de inflação, e não, por exemplo, a nota que você vai tirar em matemática. E por fim, a gente tem um terceiro termo que mistura as duas, híbrido. Uma parte que acompanha uma referência e outra parte fixa, ou seja, IPCA mais 6% ao ano. A inflação mais 6%. Então, a gente tem modelos de títulos que são híbridos. Eles pagam uma parte fixa mais uma parte variável. Bem fácil, né? E agora a gente vai conhecer as réguas que os investimentos pós-fixados usam. A mais famosa delas é o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Você sabia que os bancos eles também emprestam dinheiro entre eles? Exatamente isso. O CDI é a taxa de referência desses empréstimos entre os bancos. E adivinha, ela anda coladinha com a nossa taxa Selic. O CDI ele é calculado todo dia útil. Então, os investimentos atrelados a ele rendem diariamente. Um investimento pode render 90% do CDI, 100% do CDI ou até, por exemplo, 115% do CDI. E quais são outros indexadores que existem, né? Quais são outros termos que existem? Tem a nossa taxa Selic, que é a taxa básica de juros que você já conhece. Tem o nosso IPCA, que é o nosso índice oficial da inflação no Brasil. Tem o IGPM, que é o outro índice de inflação calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Tem a TR, que é uma taxa referencial, é uma taxinha calculada pelo Banco Central e ela sempre aparece atrelada à poupança e etc. Então a gente tem uma série de taxas que são padronizadas ali do mercado e que são calculadas pelas instituições. Agora a gente vai falar um pouco sobre rentabilidade e risco, né? O que são essas palavras? Agora a gente chegou numa hora em que todo investidor precisa saber. Não existe ganhar dinheiro sem risco. A rentabilidade é o quanto você pode ganhar. O risco é a chance que você tem de perder.
Em geral, quanto maior o ganho possível, maior o risco. Se alguém te prometer ganho altíssimo com risco zero, pode desconfiar. Provavelmente deve ser algum golpe. No fundo, risco ao investir só existe um: perder dinheiro. Mas ele pode acontecer por 3 caminhos diferentes. A prova da Olitef ama pedir para você identificar cada um. E eu vou te dar um apelido para cada um. Risco de crédito. O risco de crédito é o risco do calote. Se você emprestou para uma pessoa e a pessoa não pagou, você tomou um calote. Sabe quando você entrega uma borracha, empresta algum material e a pessoa não devolve? Justamente isso. Risco de crédito é risco de calote. Você entregou dinheiro para a pessoa e a pessoa não te devolveu, ela não te pagou. Um outro termo é risco de liquidez, que é o risco da demora. Então, é sobre o tempo que demora para você receber o seu dinheiro de volta. Alguns investimentos eles têm liquidez diária, então você pediu o resgate, você recebeu. E outros prendem o seu dinheiro por mais tempo. Então, basicamente, liquidez é isso, é o tempo de demora. Risco de mercado é o risco do sobe e desce, da variação. Os preços das coisas eles oscilam, inclusive dos títulos. Se você precisa vender por um preço menor do que comprou, você perde dinheiro. E esse sobe e desce, ele tem um nome técnico, a gente chama ele de volatilidade. Esse nome sempre cai na prova, volatilidade. Para tudo isso, a gente tem dentro do mercado financeiro uma rede de proteção, que a gente chama de FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Basicamente o que ele faz? Ele garante que até um valor de R$250 mil por CPF você tem o seu dinheiro de volta. Então, você investiu no Tesouro, você investiu em uma empresa e essa empresa faliu, a gente tem esse seguro, que é um fundo garantidor de crédito, que justamente ele devolve o seu dinheiro. Então, você investir no Tesouro Nacional é o menor risco que você tem no Brasil. Tanto que o próprio FGC investe grande parte do dinheiro que ele tem em títulos públicos. Agora a gente vai falar de um investimento que é muito famoso no Brasil e que muito provavelmente vocês já ouviram falar: a caderneta de poupança, ou carinhosamente conhecida como poupança. Tem uma curiosidade histórica em cima dela. Ela foi criada em 1961 por um decreto do imperador Dom Pedro II, e ela tem mais de 50 anos de idade. Alguns dos pontos fortes da poupança é que ela é simples, qualquer pessoa com uma conta no banco pode usar e é isenta de imposto de renda, então você não paga nada mais para você usar ela. Mais atenção nas letras miúdas. A poupança, ela só rende a cada 30 dias. Então, se você sacar, por exemplo, no dia 29, você perdeu o rendimento do mês inteiro. Alguns títulos pós-fixados mais modernos, eles rendem todos os dias. E esse valor de rendimento depende daquela nossa taxa queridinha, que é a taxa Selic. Então, quando você compra um título do Tesouro Direto, quando você compra um título público, você está investindo no país. Está financiando escola, hospital, estrada, e esses geralmente são os investimentos mais seguros que a gente pode fazer no Brasil e com uma alta liquidez. Então, a gente consegue começar com, por exemplo, um único real. Isso é menos que um salgado na cantina. E agora a gente vai apresentar para vocês algumas categorias que a gente tem dentro do Tesouro Nacional. A gente tem o Tesouro Selic, que ele é pós-fixado, então ele rende todo dia acompanhando o valor da Selic. Ele tem um risco de mercado muito baixo. A gente tem o Tesouro Reserva, ele rende 100% da Selic e pode ser resgatado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Perfeito para reserva de emergência. A gente tem, por exemplo, o Tesouro Pré-fixado, que é uma taxa combinada no ato, com um retorno mais previsível. A gente tem o Tesouro IPCA+, que é um híbrido com inflação mais juros fixos e etc. Então a gente tem vários tipos de produtos que são produtos do Tesouro que a gente pode estar investindo. Por exemplo, a gente tem o Tesouro Educa Mais, que é feito para pagar estudos. Depois que a gente bate uma data escolhida, ele paga uma renda mensal por 5 anos. Então ele vai rendendo ali para a gente, por exemplo, pagar a faculdade. Então, o que você precisa saber para a prova é isso, que existem títulos do Tesouro e que esses títulos eles rendem com base nos indicadores que a gente tem no mercado. Então, isso é quando a gente empresta dinheiro para o governo, mas quando a gente empresta dinheiro para outros bancos, o que muda? Qual que é a diferença de emprestar dinheiro para o governo e emprestar dinheiro para banco? O título mais famoso quando a gente empresta para banco é o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. Você empresta para o banco e ele devolve com juros. Baixo risco, tem garantia de crédito pelo FGC e tem várias opções de prazo, de rendimento, de liquidez. Então é um título super seguro. Tem alguns primos também desse título que, por exemplo, são o LCI, que é a letra de crédito imobiliário, e o LCA, que é do agronegócio. E detalhe importante, investimentos como, por exemplo, o LCI também tem cobertura do FGC. E isso decidiu uma questão na prova de 2025. Legal, a gente já entendeu quando a gente empresta dinheiro para o governo, como é que funciona, para os bancos.
Mas e quando a gente empresta dinheiro, por exemplo, para uma empresa comum, para uma rede de lojas, construtora? A gente dá o nome desse título de debenture. Anota isso que costuma cair na prova. E anota essas 3 características da debenture. Ela costuma pagar mais, ela tem mais rentabilidade, ela também acaba tendo mais risco. Ela não tem FGC. Então, quando você investe em uma debenture, você está investindo também num negócio. E isso tem mais risco, tem mais potencial de ganho, mas a gente tem que tomar cuidado. Tá vendo essa lógica? Quanto mais retorno, mais risco a gente tem. É sempre essa lógica que você vai ter durante a prova inteira. E agora, eu sei que vocês já devem estar cansados de tantos termos, mas aqui vai o último conceito. Esse conceito é o conceito de poder de compra. Esse conceito é um dos conceitos mais importantes para a prova. Por exemplo, se o seu investimento rendeu 10%, você ficou mais rico? Não sei, depende. Por quê? Porque depende da inflação. Pense assim, o seu dinheiro, por exemplo, comprava 10 cestas básicas. Se você investiu a 100% do CDI, quando resgatar, vai conseguir comprar mais 10 cestas? Depende. Depende se o seu rendimento do CDI foi maior que a subida dos preços do IPCA. Tá vendo como tem correlação? Se o CDI rendeu 10%, mas os preços subiram 12%, você tem mais dinheiro no papel, mas no final do dia o seu dinheiro vale menos, então acaba não fazendo tanta diferença. E aqui vai uma regra de ouro pra gente. O que importa não é o quanto rende, é justamente render acima da inflação. É isso que a gente chama de proteger o poder de compra. Muito bem, vamos ver agora se você pegou um pouco do conteúdo que a gente colocou aqui. A gente vai colocar alguns exercícios da prova passada para você estar respondendo. Vamos lá? Questão 11. Tá preparado? Alternativa B. Questão 12. Bem fácil essa, hein? Isso mesmo, alternativa D. O dinheiro investido vai render mais ao longo do tempo. Próxima questão. Questão 13. Debênture e LCI. Exatamente, alternativa A. Questão 17. Poder de compra. Muito bom, alternativa C. Muito obrigado por estar até aqui, espero que você tenha acertado todos os exercícios. E agora a gente vai para a nossa última parte, que é a parte de renda variável. Te vejo lá!